Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite, famílias. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, doutora Juliana. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite a todos. Boa Boa noite, noite. Karine. Boa noite a todos. Estamos aí no 20º webinar do Gerando Amor. Eu estou muito, muito feliz, né? Porque a gente está aí na reta final, mas com o coração bem quentinho, que a gente está aí gerando muito amor, né, famílias? Para vocês entenderem, doutor Paulo e doutora Juliana, nós estamos aí com 65 famílias, tá? Todos os perfis de pacientes, menos papai solo. Não temos papai solo. Mas o resto, assim, todos os perfis. Doutor Tiago, Diego chegou agora, vamos botar ele em destaque na tela. E a gente está muito feliz, porque né, desde 10 de janeiro, fazendo todos esses webinários, trazendo todas essas informações para a jornada dessas famílias que precisam de um gameta, né, seja feminino, o óvulo, seja um gameta masculino, um embrião, e que estão se aprofundando um pouco mais na genética reprodutiva, né? Então, a gente está muito feliz com esses longos 3 últimos meses, né? Março um pouquinho mais extenso, e está sendo muito enriquecedor. E nós estamos hoje com a clínica Donari, de Pernambuco, de Recife, da minha terra que eu amo, que eu morei, né? Que recém cheguei daí. Então, assim, é uma gratidão muito grande. A gente sabe aí, né, que a Donari é uma clínica nossa parceira, Dr. Paulo Mateus. Agora eu vou dizer quem é o Dr. Paulo Mateus. Para quem não sabe ainda, o Dr. Paulo Mateus é embriologista, tá? E é o pioneiro na técnica de fertilização in vitro no Brasil. É isso aí, ele foi o primeiro embriologista a realizar o bebê de proveta no Brasil, tá bom para vocês? Então, assim, ó, é com uma honra muito grande que a gente está com esse embriologista que, né, é o papa aí do lugarzinho que faz a mágica, né? Que a gente bem fala sobre isso aqui no Gerando Amor. Então, o doutor Paulo está conosco, o doutor Tiago Mateus e a doutora Juliana Souto, eles são ambos ginecologistas, né, da Clínica Donari, e são especialistas da reprodução assistida, né? Então, a gente vai fazer um webinar super maravilhoso hoje, tá? De 2 horas, que é o nosso tempinho juntos aí. Vocês podem deixar todas as perguntas e o que faltar de tempo, eu deixo tudo aqui no celular e devolvo para vocês, conforme a gente tem feito ultimamente, né? Já coloquei as 2 lives no grupo que a gente tem exclusivo, pessoal. Então, vocês podem, quem não viu ainda a live que eu fiz com a Juliana, com o Thiago e com o Paulo, está lá, da Clínica Donari, e tem também o braço da Clínica Donari, que é o Centro de Reprodução Humana, que também conta com a Donari Banco de Óvulos. Então, também tem essa live que eu fiz somente eu e o doutor Paulo no nosso grupo exclusivo do Gerando Amor, tá? Qualquer coisa, quem não viu, tá lá já. Desde de manhã eu botei. Então, vamos começar, né? Vamos aí desmistificar um pouco, né? Um pouco sobre vários assuntos. A nossa pauta de hoje, depois eu vou dar aqui as boas-vindas para o pessoal. Nossa pauta de hoje vai ser como funciona esse match tão sonhado entre doadoras e receptoras, né? Esse compartilhamento, né? Que a gente tanto sonha, tanto a doadora quanto a receptora, né? A gente vai falar um pouco sobre uma coisa que eu acho importantíssimo, que é a vontade que a gente tem de ter mais doadoras no Brasil, né? Fazer talvez uma campanha nacional, não sei, mas assim, incentivar mais pessoas para serem doadoras de óvulos para que a gente consiga, né, que esse match aconteça mais rápido, né? Então, talvez fique aqui até uma dica para a gente fazer uma conscientização nacional para que isso realmente aconteça aqui no Brasil, né? A gente tem condições de fazer isso, a gente tem voz, né? E vamos falar outras coisas e assim, o desfecho daquelas pessoas, daquela jornada que precisam de um gameta feminino, né? Que é o óvulo, para aumentar a família. Então, isso e mais um pouco com esses 3 especialistas da Donari
né, que é Centro de Reprodução Humana em Pernambuco, tá bom? Uma boa noite para todos. Deixo aí o Dr. Paulo Mateus com a primeira palavra aí para a gente. Boa noite, Karina. Obrigado pelo convite de estarmos aqui mais uma vez participando dessa oportunidade de estarmos falando sobre esse tema, que é um tema que existe até algum tabu em torno dele, né? Então, nós temos que desmistificar isso. E a Donari, como você falou, nós somos parceiro, nós somos uma clínica de reprodução assistida e temos um braço muito forte, que é o banco de óvulos, né? Então, nós atendemos receptoras e doadoras que nos procuram atrás, às vezes, procurando o gameta, né? Ou, às vezes, elas vêm porque elas também querem fazer o tratamento e elas querem ter algum benefício financeiro fazendo essa doação. A doação compartilhada é um dos tipos que eu vou falar mais para frente um pouco. Tiago, Juliana, deixa eles se apresentarem. Boa noite, Karina, a todo mundo que está participando. É um prazer estar aqui. Minha voz está um pouquinho ruim porque eu estou resfriado, mas estamos aqui para poder ajudar as pacientes, né? O que a gente faz assim no nosso dia a dia, procurar esse pareamento, procurar essa alegria das pacientes, né? Que muitas vezes estão passando por um momento difícil, né? Ajudar elas a entenderem como é que funciona, às vezes aceitar a necessidade de uma doação, né? Tanto como doadora como receptora, que pode ter o benefício maior é ter o bebê em casa, mas uma beneficiando a outra também, né? Quem tem bastante óvulo, entra com os óvulos, e quem pode pagar entra ajudando essas pessoas numa parte aí do tratamento, e assim a gente atinge o objetivo para todo mundo. Muito bom estar aqui conversando com vocês. Eu que agradeço, até porque, né, pessoal, a gente sabe que a informação traz aceitação e o entendimento encurta caminhos, né? Então, informação nunca é demais, até porque muitas pessoas desistem por falta de informação, por desinformação. Então, a gente está aqui gerando todas essas informações para vocês no Gerando Amor, para que vocês saiam daqui, depois desses 22 webinários, com a cabeça, né, mais aberta, né? A gente reza para que as decisões mais assertivas sejam tomadas a partir do conhecimento que vocês adquiriram, né? Porque só uma lembrança aqui, 70% não iniciou o tratamento ainda aqui no Gerando Amor, tá? São pessoas que se inscreveram até para se familiarizar com a ovodoação, com a sêmen-doação e, muitas vezes, com a embriodoação, tá? Que é uma coisa que está sendo muito procurada, pelo menos para... Então, está chegando muita família querendo um embrião, adotar um embrião também. É uma coisa que não tinha tanta com frequência, mas parece que está crescendo esse número de pessoas que querem um embriãozinho. Claro, é mais difícil achar, né? Mas a gente está aqui para ajudar. Doutora Juliana, dá boas-vindas aqui às famílias e vamos iniciar, que eu estou louca para saber. Vamos lá. Boa noite a todos, boa noite, Karina, doutor Paulo, Tiago e a todos que estão aí junto com a gente. Bom, é um prazer enorme estar falando sobre um assunto que é tão importante, né, e sempre tão presente, tão atual, não é? Que gera tanta dúvida, como nós acabamos de falar, que essas dúvidas são aí geradas muitas vezes por uma falta de conhecimento, e nós estamos aqui para esclarecer todas essas dúvidas e tentar ajudar no que for preciso para tentar justamente desmistificar um pouco esse assunto, né? Tornar ele um pouco mais natural e mais aceitável, tá? Estamos aqui à disposição. Vamos lá. Até porque, né, pessoal, essa é a gente está falando aí de 10 a 15% da população infértil que precisa de um óvulo doado, né? Muita gente aí precisa de um óvulo doado. E a boa notícia
é que dentro de todos os tratamentos, a ovodoação, para quem precisa de um óvulo doado, é que tem maior taxa de sucesso do bebê em casa, né? Porque 60% aí, 65% muitas vezes, as chances de a gente trazer esse bebê saudável para casa. Então, é muito bom ter essa alternativa, né? Real nas nossas vidas. E aí fica aí, né, a grande pergunta dessa primeira parte do nosso webinar. Uma grande decisão, né? Porque talvez essa seja a maior decisão das nossas vidas, dizer sim à ovodoação, né? E isso gera um tempo, às vezes, ou para outras famílias menos, mas é a grande decisão das nossas vidas, não tenha dúvida. Aí fica a pergunta, essa grande decisão está pautada por uma grande pergunta, que eu sempre falo para vocês, famílias. Qual é o tamanho do teu sonho? E qual é o que realmente importa? Então, essa é a pergunta que a gente tem que ir lá no comecinho ali, quando a gente, antes de dizer sim à ovodoação, a gente tem que se perguntar qual é o tamanho da minha vontade de ser pai e mãe e qual é o que realmente importa, porque a partir daí vocês vão em busca da doadora ideal, né? A partir daí vem outras coisas, que essa doadora ideal, que existem muitas dúvidas, e é um fantasma para muitas pessoas, como é que eu vou achar essa doadora ideal? Né? Através das características fenotípicas, beleza, mas o que isso gera? Né? Que sentimento isso gera? Né? Então, assim, vamos falar sobre isso. A gente está aqui para desmistificar esse assunto. Né? E eu vou deixar o doutor Paulo aqui iniciar com esse pensamento inicial que eu deixei aqui, plantei aqui uma sementinha. Você sabe, Karina, que há 15 anos atrás, vamos dizer assim, o casal, quando sentava para ter um aconselhamento, né, do que fazer, quando ele tinha um diagnóstico de uma menopausa precoce, ou, né, de uma falência ovariana, ou mesmo a idade, era muito desagradável porque nós não tínhamos muitas opções para oferecer para o casal, né? A gente oferecia e indicava, e que até hoje fazemos, e eu acho que é uma das opções que a gente tem, a adoção. Tá? Mas hoje, é o que eu falo, hoje nós temos uma outra possibilidade. A gente tem, não é uma luz no fim do túnel, é um holofote no fim do túnel, né? Que é a ovodoação, que é um recurso que a mulher vai poder gerar seu filho, ter barriga, ela vai dar à luz, vai amamentar. Então, assim, todo instinto maternal ela vai poder viver, né? Então, assim, eu acho que a ovodoação ela veio para atender a necessidade desses casais e nós estamos aqui para ajudar nessa jornada, né? Eu acho muito importante nós acolhermos esse casal, porque eles já vêm de uma decepção, às vezes de várias fertilizações e sem resultado, né? Então, eles já estão muito abalados psicologicamente e financeiramente. E depois, no final dessa jornada, vem o resultado que eles têm que ir para a ovodoação, né? Então, é um outro momento que eu digo que é de luto, né? Porque a mulher ela tem que assimilar, o marido tem que assimilar, o casal tem que assimilar esse novo modelo, né? Então, nós temos que estar sempre perto deles, sempre juntos, para poder estar acolhendo e orientando nessa jornada toda aí, né? Você falou sobre... você, Tiago, Juliana, se vocês quiserem falar também, pode me interromper aí, tá? Eu estou vendo aqui também... A gente tem tempo. Eu estou vendo o Dr. Pedro Alcântara aqui também. Boa noite, Pedro. Pedro também é um novo integrante da nossa equipe. Ele, a partir do dia 1º, ele vai estar também atendendo junto com a gente lá na Donari. Então, é mais um parceiro aí para apoiar os casais, né? E aí, como que é feito isso que a gente falou? Como é que é feito o pareamento, né, lá na Donari, né? Como é que a gente escolhe essa doadora, né? Como é que é isso? Que é a maior curiosidade que todo casal tem, né? Mas, doutor, como é que vai ser? O meu filho vai ser parecido? Não vai ser? Vai ter características? Enfim, né?
Então, como é que nós fazemos lá? Todas as pacientes, elas têm que apresentar, preencher um questionário, né? Apresentar fotos e o exame do fator RH, né? Então, o primeiro item de exclusão de uma doadora é que ela tenha o mesmo tipo sanguíneo que seja compatível com a do casal. Se ela tiver, ok, já começa por aí. E depois, baseado nesse questionário, nós perguntamos tudo sobre as características dela, da família, como que ela era quando criança, como adolescente. A gente faz todo um mapeamento. E, baseado nisso, eu, o Tiago, a Juliana, a gente cria um perfil dessa doadora e dessa receptora, certo? E a gente põe no nosso sistema, no nosso banco de dados, tá? E, a partir dali, esse banco de dados ele fica procurando, cruzando informações. Quando ele tem uma doadora que tem semelhanças, né, de tanto física, o tipo de sangue, coisa e tal, ele nos avisa, certo? E aí eu vou, ou também um de nós da equipe, vai avaliar isso tudo. E nós estamos agora começando a implantar um sistema, também uma outra plataforma, que trabalha com a biometria, tá? Da doadora e da receptora, né? É um photomatching que ele vai analisar, ele tem pontos, né? Já chegou, já tem isso, doutor? Nós estamos na fase de teste, já tá funcionando, nós estamos na fase de teste, que a gente quer realmente validar esse processo. Então, ele mede alguns parâmetros que são importantes de você avaliar. Então, vamos falar, a distância da sobrancelha à raiz do cabelo, a distância entre os olhos, né? A distância da testa ao queixo, aqui das mandíbulas, o formato da mandíbula. Até o Então, formato do rosto, né? isso, né? Isso tudo é feito por uma inteligência artificial, né? A gente dá os dados e ele vai analisar todos esses dados. E aí ele dá, olha, essa doadora e essa receptora, elas têm o mesmo tipo sanguíneo e têm 65% de compatibilidade, né? Então, isso é mais uma segurança que nós vamos começar a oferecer para as nossas receptoras, para que elas tenham, né? Hoje, a inteligência artificial ela pode rastrear, mapear muito mais dados, né? Do que a gente pode fazer comparando ou só sobre as questões que elas respondem. Doutor, antes da Ju falar, eu tenho duas perguntas aqui que chegaram pelo WhatsApp, tá? Já no começo, assim, existiu a curiosidade, por exemplo, de saber essa doadora que vocês recrutam, né? A idade, a gente sabe que a idade máxima é 37 anos para ser doadora, né? Mas nós, receptoras, eu digo porque eu também, né, eu fui receptora, a maioria das receptoras, quando chega uma ficha, que é difícil a avaliação, né, para dizer, agora chegou a hora, dá um frio na barriga, agora chegou uma ficha de fato, então agora eu vou ter que... Chegou a hora da decisão, né? Mas muitas vezes a idade da doadora é uma coisa que, eu não sei se a palavra certa é incomodar, tá? Mas muitas vezes é um fator impeditivo para que a gente continue o tratamento, porque essa ficha a gente não gosta quando chegue com 35, entende? Então, assim, a doadora que vocês recrutam, ela geralmente tem até quantos anos? Apesar da legislação ter mudado, né, que agora pode ser até 37, a gente preferiu manter nossas pacientes abaixo de 35, né, que era o que a gente já fazia desde o começo. Pela questão de quantidade e de qualidade, né, de óvulos. Às vezes a gente tem uma diminuição do número de formação de embriões com pacientes com mais de 37,
Então, eu sempre falo para os pacientes, tanto para a doadora como para a recebedora, as duas são nossos pacientes, a gente quer que as duas engravidem, né? E não adianta a doadora passar por todo um estímulo, punção, retirar os óvulos e não conseguir ficar com o número suficiente. E a mesma coisa para a receptora, né? Tem que ter uma perspectiva real. Lógico que existe uma perspectiva real com mais de 37, mas como vai dividir, a gente preferiu manter essa idade para ter um resultado melhor. Tem uma outra pergunta aqui, pessoal, que é muito boa, tá? Porque eu não soube responder. Aí eu vou transmitir. Essa atendente, ela é de BH, tá? Ela tem só 28 anos. Ela não sabe se ela pode ser doadora ou não, mas ela, a princípio, tá tudo bem. Mas hoje eu disse para ela, olha, assiste, né, o Gerando Amor, não deixa de estar hoje presente, porque a gente vai falar do teu caso, eu prometo, né? Ela tem 28 anos, é de BH, ela não tem tanta condição financeira, mas ela tem pouca idade, né? E ela acha, assim, que pode ser uma doadora em potencial, né? Então, eu disse, aí a pergunta, tá? Como que ela faz? Ela tem condições de ir para Recife, ela pega e vai, né? Mas quanto tempo ela deve ficar aí? Como é que faz uma pessoa de outro estado ser doadora e ter esse tratamento reduzido financeiramente? Bem, o que a gente pode fazer, né, a logística disso tudo, né? Ela vai ter que vir uma vez, ela vai ter que vir até aqui para a gente poder fazer a ficha, conhecer pessoalmente, explicar e fazer o ultrassom de reserva. Tá? Esse ultrassom de reserva sempre é feito por um dos médicos da equipe, da Donari. É muito importante porque esse é o momento onde se define se ela tem condições de ser doadora ou não. Tá? Depois, aí, Juliana e Tiago, vocês que fazem esse acompanhamento, né? O que vocês acham, como que a gente poderia fazer essa logística de começar o estímulo lá e vir para cá? O que vocês acham disso? Então, falando um pouquinho sobre essa jornada, né? Os passos que uma paciente que está nesse processo aí, ela precisa percorrer. E, principalmente dessas pacientes, nós temos muitas pacientes de fora. Então, isso aí é bastante comum lá na clínica, a gente passar por essa situação, né? Lembrando que, inicialmente, a paciente sempre passa, a doadora ou receptora sempre passa por uma consulta, né? Para gente avaliar, ver qual é a indicação da afecção, ver se realmente existe uma indicação para ou recepção ou doação. É uma forma da gente tentar também tirar as dúvidas, tentar explicar ao máximo tudo que precisa ser explicado para que ela entenda como é o processo, né? Após isso aí, a gente precisa fazer essa ultrassom de reserva ovariana, porque, como o Tiago falou, é um tratamento que precisa ser confortável, tanto para quem está doando quanto quem está recebendo, né? Então, existe uma necessidade de uma reserva ovariana mínima para isso aí. Após isso, a gente precisa Qual é a reserva mínima, doutora? A gente, geralmente, 15 folículos ovarianos é o que a gente precisa inicialmente, tá? Como uma triagem para a doadora. Certo? E aí, lógico, a questão da idade, que a gente considera lá na clínica como 35 anos, a idade limite. Posteriormente, nós solicitamos alguns exames que são necessários, que são prioritários aí também para dar prosseguimento a isso, ao processo. E após esses exames, estando tudo ok, a gente começa o processo de pareamento. Pareamento é como o doutor Paulo já explicou, né? É a gente identificar, a gente tentar acredito que, como foi falado anteriormente, é uma das grandes angústias das pacientes, né? Tentar chegar ao máximo próximo de saber quem é a pessoa, de entender como que ela vive, quais as características dela, e tudo mais. Então, no pareamento, a gente faz isso, né? Entende as características fenotípicas da paciente,
entende ele, o grau intelectual, o que é que ela gosta de fazer, o hobby. Então, tudo isso aí passa a ser critério para a gente fazer esse pareamento. Mas então, só recapitulando a pergunta da tentante, ela tem que ir primeiro aí uma vez para vocês fazerem toda essa entrevista e para saber a reserva dela, né? Se a reserva dela for no mínimo 15 folículos, ela está no páreo para ser doadora. Se for a menos, no caso, ela não adianta nem prosseguir, né? nem continuar. Então, tá, daí ela volta para a cidade dela. Uma dela. coisa bem frequente que tem acontecido é a paciente fazer essa primeira consulta para gente dar as instruções por videochamada, né? Uma teleconsulta, e a gente explica todo o programa para ela, porque é uma coisa importante ela saber como é que funciona o nosso programa, se realmente ela vai querer participar, né? Essa primeira consulta tem essa finalidade, e aí a gente já deixa programado, entende como é que é a menstruação da paciente, se é regular, se é irregular, para ela poder vir aqui no momento, porque a reserva ovariana tem um período para ser feito, né? Entre o terceiro e o 8º dia, geralmente a gente faz esse ultrassom, então, para ela vir no momento certo, para não vir aqui no momento aleatório, perder a viagem. Então, é bom fazer essa primeira consulta, a gente explica tudo, e aí deixa já meio que programado para fazer a reserva ovariana. E depois, durante o período, a gente geralmente faz um preparo do ovário antes, né? Tem alguns ultrassons que podem ser feitos à distância, né? Para o pós-ovulatório, talvez até um início de estímulo. O mais importante depois da paciente estar aqui é durante o estímulo, que demora aí mais ou menos entre 12 a 15 dias. Então, como é uma coisa bem programada, dá para a gente dizer as datas, né? A gente tem paciente de fora, algumas que não são tão de longe, vêm e voltam, quando tem ultrassom com 2 dias de diferença, ficam aqui. Então, é possível programar pacientes que estão longe. A gente já tive do Acre, já tive de Tocantins, assim, geralmente norte e nordeste, então, mas se vier alguém de Belo Horizonte, a gente está de portas abertas, vai ser um prazer receber. Tiago, mas assim, é uma média que ela tem que ficar aqui. Ela pode começar a tomar a medicação lá, certo? E o primeiro ultrassom ou o segundo, aí que ela teria que estar aqui. Disso até o dia da punção, né? E depois mais um dia para fazer a revisão da punção. Você acha que isso daí, quantos dias daria para ter que ficar aqui em Recife? Quando a paciente inicia a medicação, o primeiro ultrassom de controle é com 5 dias, né? E aí depois vai ter um segundo ultrassom com mais 2 dias, e aí mais uns 4. Então, vai aí uns 10 a 12 dias. Se começar a medicação lá, né, uns 10 a 12 dias. Se vier para começar a medicação aqui, mais ou menos uns 15 dias. Certo. Só, Karina, voltando aonde a gente estava falando sobre essa dor da paciente, né, de querer saber como que é o pareamento, né, como é que é a escolha da doadora dela. Então, depois que é feito todo esse matching, essa coisa, nós aqui na Donare, nós recebemos muitas doadoras de outros médicos, tá? Então, nós encaminhamos toda a documentação da doadora e da receptora para o médico que nos encaminhou a paciente, né? Então, ele vai ver todo o matching, todo o photomatching, o questionário, foto, tudo, e ele vai também dar a opinião dele. Olha, eu aceito essa doadora para minha receptora, né? Então, tem mais essa segurança ainda para a doadora, porque a médica ou o médico dela que está acompanhando, que já vem acompanhando ela, que vai dar, vamos dizer assim, a palavra final, né, na escolha dessa doadora da doadora para ela. Ele tem essa árdua tarefa, né, de bater o martelo, digamos assim, né? É uma responsabilidade, né? Na verdade, nós temos 3 checagens, né? A primeira do sistema, a segunda da equipe e a terceira da médica
assistente da paciente. Duas perguntas. Bom, tem uma que foi doadora aqui, né? Temos um comentário aqui. Fui doadora de óvulos pela Donare, a Patrícia, e oro a Deus que abençoe essa família que irá se formar. Eu também, eu acho um ato de amor, né, Patrícia, o que você fez. E aqui fica aqui o convite de a gente conseguir, né, aumentar esse ato de amor aí para ajudar tantas famílias a serem construídas, né? Eu sou eternamente grata, minha também. Boa noite. Falando sobre as doadoras, como e quais são os testes para verificação das principais doenças que são possíveis serem previstas antecipadamente? Uma boa pergunta essa também. O time médico aí responde essa. Psicologistas, cadê vocês? Vamos lá, Aju? Quer falar, Ju? Então, Pode falar. lá na clínica a gente dispõe para todas as pacientes, as doadoras, e para o esposo das receptoras, a gente dispõe de um exame para fazer essa triagem, né, o CGT. Tá? É um exame de compatibilidade. Então, é bem importante para a gente avaliar essas doenças e se existe alguma incompatibilidade em relação a isso aí da doadora para o marido da receptora. Eu não sei se já falamos do CGT algumas vezes em alguns outros webinários com Genomics, inclusive. Então, acho que agora, quando você falou isso, o pessoal já entende bem o que é esse exame que você está falando, né? Porque se fosse em janeiro, a gente não ia poder falar do exame, a gente só avançou depois, né, para os testes genéticos. Mas a gente isso tem uma avaliação prévia das doadoras, né? A gente faz o cariótipo banda G, a pesquisa do X frágil e a eletroforese de hemoglobina, né? É uma condição básica para ser doadora, né? Isso é uma avaliação prévia da doadora. Antes dela começar, ela está disponível para a doação, ela tem que fazer isso. Quando ela já está, como a Juliana falou, tem o CGT, e a gente tem também, né, nosso laboratório é muito competente para isso, caso a doadora e a receptora queiram fazer também testagem genética do embrião, é possível, né? Tanto para doenças genéticas dessas mais conhecidas, né? Síndrome de Down, Ehlers-Danlos, e como também alguma doença específica da família, né? Das doadoras ou receptoras. Isso aí tem que conversar direitinho. Olá! Olá, ó o garotão aí. Ele sempre dá o ar da graça, sempre. Ele está lá e aí, quando eu vejo, ele está aqui. Dá um oi e dá tchau, né, filho? Tudo bem? Hein? Tá tudo bem? Tá com muita sede, eu acho. Vai lá, meu amor, com o papai. Responsável por esse grande amor, né? Ele é a inspiração total e absoluta para estarmos aqui. Não tem outra inspiração maior. Não existe. Né? Com certeza. Só de ver essa carinha, da vontade que todas as famílias tenham esse amor. Então, isso que me faz, eu e o Pedro, seguir adiante, sabe? Agora vai lá com o papai. O doutor Tiago aqui estava conversando conosco quando o Henrico chegou, né? Temos uma outra perguntinha aqui. Para uma doadora de 26 anos, ela quer saber uma ideia de número de folículos, né? Ela sendo saudável, tudo dentro do padrão que estimam. Quantos geralmente possuem? Isso aí é bem variável, tá? Essa questão, lógico que a gente sabe que ao longo do tempo a gente vai perdendo a reserva ovariana, mas isso aí é bem variável no sentido de que nós temos pacientes jovens com uma reserva ovariana mais baixa, né? E temos pacientes um pouco mais velhas, com 40 anos, com reservas ovarianas boas, maiores, né? Mas, assim, isso é relativo no sentido de quantidade e de qualidade também, porque a gente sabe que com o tempo a gente vai perdendo também a qualidade desses órgãos, apesar da paciente
com 40 anos poder ter uma quantidade maior, a gente sabe que existe uma perda dessa qualidade, tá? Então, a gente não tem como precisar ao certo com 26 anos quanto de reserva ovariana que a gente deve ou possivelmente teria. Karina, só completando uma coisa que você falou com relação à idade da doadora, né? Que existe uma predileção para doadoras mais jovens, né? E é importante a gente estar ressaltando que nessa faixa, vamos supor, que nem lá na Donária, de 18 a 35, né? Essa é a faixa reprodutiva melhor da mulher, né? Então, assim, às vezes você pega uma doadora de 28 anos e pega uma de 35 ou 24 e a reserva é a mesma, e o resultado é o mesmo. Então, assim, eu acho que estando nessa faixa e tendo feito uma boa reserva, sendo acompanhado direitinho, eu acompanho no laboratório, né? Então, eu vejo o resultado dessas fertilizações, acompanho até a formação do embrião. Então, eu não vejo diferença. Tá? Realmente, isso é uma preocupação que existe, né? Mas eu não vejo diferença nisso, não. Importante falar, porque tu está dentro do laboratório, né, doutor? Porque eu começo assim, né? Eu acompanho o time médico começa o estímulo, né? E eu termino, porque eu estou dentro do laboratório. Então, na verdade, eu acompanho as duas pontas, né? E eu vejo que não tem diferença nenhuma, não. Você entendeu? Desde que seja uma doadora saudável, a qualidade embrionária é a mesma. A Ana Carolina ficou com uma dúvida. Quando eu acho que o doutor falou dos médicos que vocês têm parceiros, né, parceria, né, que mandam as doadoras e o médico para as clínicas, para os médicos. Ela está perguntando assim, então eles são bancos de óvulos. Como ocorre a conexão entre as clínicas? Não entendi. Lá no começo, eu falei que a clínica conta com donar e banco de óvulos, né? Então, assim, o doutor falou dessa parceria, mas explica melhor, então, doutor, para que o pessoal que não entendeu possa saber direitinho essa relação que vocês têm com outras clínicas ou outros médicos também. Veja bem, na verdade, nós começamos como banco de óvulos, né? A nossa ideia, eu sou embriologista, e eu comecei a perceber uma demanda do mercado muito grande por óvulos, cada vez mais aparecendo doadoras e a gente não tendo óvulos para fornecer para essas doadoras. E foi aí que eu senti a necessidade de fundar a Donare Banco de Óvulos, né? Então, os médicos, quando eles têm pacientes receptoras, eles encaminham essas pacientes para nós fornecermos óvulos para eles, né? E aí, depois que está tudo aprovado, coisa e tal, eu pergunto para esse médico, né? Olha, com qual laboratório você trabalha? Né? Eu trabalho com esse ou aquele laboratório. Então, nós, da Donar, entregamos esses óvulos no laboratório que esse médico trabalha para fazer a fertilização, né? E agora, nós vimos que estava tendo uma procura muito grande de pacientes que queriam fazer a fertilização com o nosso time, né? Então, foi quando nós transformamos um braço da clínica em fertilização. É uma clínica de reprodução humana mesmo. Mas a nossa essência é a ovodoação. Com um banco de óvulos e agora, aí depois se tornou uma clínica de fertilização in vitro, né? Isso, foi. Devido a essa necessidade, porque as pacientes vinham... hoje, aqui, o digital, isso aqui que nós estamos fazendo, né, é o maior meio de divulgação atualmente. Então, uma paciente que via uma postagem do nosso Instagram, ou uma live, ou alguma coisa, ela procurava a clínica, né? Ela não tinha médico, ela não era encaminhada ela procurava um banco de óvulos, porque ela queria fazer o tratamento com a gente. E foi aí também que a gente viu a necessidade de ter a clínica de fertilização in vitro.
Então, hoje nós temos a Donari Banco de Óvulos e a Donari Clínica de Fertilização in Vitro, que aí quem atende é o Dr. Tiago, a doutora Juliana e o Dr. Pedro, né, que estão lá. Quais seriam os exames? A gente está falando de alguns exames. Só uma coisa Aí tem sobre o banco de óvulos, né? Quando as doadoras vêm para a gente faz toda essa avaliação e faz o estímulo e acompanhamento delas, né? Até a gestação, aqui na Donari. Já as receptoras, a gente conversa com elas, né? E se tem um médico assistente, caso a gente está disponível, né, para fazer o tratamento todo, mas se ela já tem um médico assistente, às vezes é de longe, a gente manda o óvulo, e esse médico assistente, no caso das receptoras, pode fazer esse acompanhamento, né? Então, acho que o resumo seria mais ou menos assim. É importante. Sempre começa o contato passando por uma consulta, né? Para a paciente começar a fazer parte do nosso banco de dados, tanto como doadora como receptora. Elas entram no nosso banco de dados, mesmo que tenha uma outra clínica que vá prestar uma parte dessa assistência. A receptora, tanto como o Thiago falou, porque também a gente recebe indicação de doadoras de outros médicos, né? Mais para frente eu vou explicar os programas que nós temos, né? Então, tem médicos que encaminham uma doadora, que é paciente dele, para fazer uma doação compartilhada. Aí, o que a Donari faz? Ela faz esse matching, simplesmente, acha uma doadora para ela e devolve essa doadora para a médica assistente dela, da mesma forma que a gente devolve a receptora para a médica assistente dela, né? Então, assim, ela é obrigada a fazer o tratamento. Não, nós respeitamos esse médico assistente e estamos sempre devolvendo a ele, e ele faz o tratamento. Simplesmente, a Donari, ela faz a ponte entre doadora e receptora. A gente faz, como aqui no Brasil elas não... Esse elo. Porque como aqui no Brasil elas não podem se conhecer, por lei tem que manter o anonimato, né? Então, a Donari é uma captação, ele é uma captadora, a Donari o banco de óvulos é um captador de óvulos e de doadoras e receptoras. A gente faz esse elo e devolve as doadoras e receptoras para as médicas assistente delas. Perfeito. Por isso que é importante a gente falar aqui, pessoal, que aqui no Brasil a gente sabe, né, que é permitido a doação voluntária de gametas, né, do óvulo, e a doação compartilhada, né, de óvulos. Então, agora eu vou deixar para eles explicarem como é que funciona direitinho lá, porque na compartilhada, que é o mais usual aqui, né, no Brasil, o interesse é de ambas as famílias, né? Dividem esse material biológico, esse material aí, né, que é o óvulo, uma sai beneficiada financeiramente e a outra com os óvulos. Então, é bom para as duas famílias, né? Então, por isso que funciona super bem aqui. Mas muitas pessoas me procuram, inclusive eu passo muitas pessoas para vocês, lá para o Carlos, né? E tal, porque elas perguntam assim para mim, Karina, eu quero ser doadora, ou senão, como é que eu faço para... Muitas delas vêm com essa pergunta, né? Eu quero levar uma doadora lá, talvez para que eu consiga um benefício, né? De reduzir esse preço e tal. Então, vamos falar desses dois lados, assim, né? Que eu estava comentando agora, porque é isso, é bom para a gente, que é receptora, né? Que não temos óvulos, e é bom para quem está assim, numa situação frágil financeiramente, né? Com uma barreira financeira, que isso acontece muito, e a gente sabe que o maior impeditivo é isso, e depois a gente vai falar do programa Donar em Família, que é para isso também, entende? Então, acho que a gente pode desbravar isso também, porque é muita dúvida. Mas como é que eu faço? Eu levo uma pessoa, eu tenho um benefício? Eu acho que a gente pode explicar um pouquinho essas duas formas no Brasil permitido, né, de doação. Aqui no Brasil, a nossa legislação não permite
que você comprar óvulos ou vender óvulos, né? Então, a gente tem lá na Donari alguns projetos, alguns programas, né? A gente tem, em primeiro lugar, a doação compartilhada, tá? A compartilhada é aquela onde ela vem, ela tem 70% do custo do tratamento dela é custeado pela doadora, né? Então, a gente dá a medicação, a gente dá a punção, dá o anestesista, né? E ela doa 50% dos óvulos dela, certo? E aí nós temos também, se você trouxer 2 doadoras, né, para doar não para você, mas doar para o banco e para receber o seu tratamento, aí vamos supor, ela não precisa ser receptora. Ela quer fazer o tratamento de fertilização in vitro dela, certo? Com os óvulos próprios. Se ela trouxer 2 doadoras para o banco, ela também recebe 60% do tratamento dela é custeado pela Donari. Tá? Isso é uma forma da gente trazer doadoras, né? Como a gente fala, a gente vai falar também, existe uma falta de óvulo muito grande aqui no Brasil, né? Então, a gente tem que estimular essas doações. Então, a doação compartilhada é uma delas. Essa de trazer 2 doadoras, ela recebe mais ou menos 60% do tratamento dela, seja esse qual for o tratamento dela. Não precisa ser de ovo doação, não. Pode ser fertilização normal. E agora nós estamos também, recentemente, nós lançamos o congelamento social, compartilhado. Tá? Então, assim, aquela mulher que ela quer preservar a sua fertilidade, ela não pretende ter filhos agora, né? Mas ela quer congelar os óvulos. E ela não tem condição financeira, coisa, ela também, se ela doar 50% dos óvulos que ela tiver, ela também recebe praticamente 70% do congelamento dela é custeado pelo banco de óvulos da Donari. Tiago e Juliana, algum outro formato que vocês fazem aí na clínica? Não, doutor Paulo, eu acho que é isso mesmo. São as formas que a gente encontra aí, né? As campanhas que a gente encontra para poder realmente suprir essa demanda tão grande por óvulos, né? Que existe essa dificuldade. Queria ressaltar essa parte do congelamento social, né? Porque é uma coisa que cada vez mais, com a conscientização das mulheres, estão aparecendo. Mulheres querem congelar para usar os óvulos depois. Não precisa necessariamente fazer o embrião naquele momento, né? Então, é bem importante esse segmento. Aí, infelizmente, voluntária mesmo, a gente não tem nenhuma... É difícil para alguma paciente, né? Porque por conta de todo o tratamento, né? Não é como doar um sangue, que a pessoa vai lá, passa meia hora doando e depois vai para casa, né? Tem todo um tratamento. Processo. É um processo. Tem todo um processo para doar, né? Quando a gente fala de doação de sêmen, né, é muito mais fácil, né? A produção, né? É muito mais tranquilo. E agora, de óvulos, realmente já exige, né, um cuidado a mais. A doadora ela tem que estar muito comprometida com o que ela está fazendo, né? Porque ela recebe toda a medicação, recebe tudo sem custo nenhum. E essa doadora, essa receptora que está custeando tudo isso, ela tem uma expectativa, né? Ela está aguardando os óvulos de boa qualidade, né? Para ter embriões de boa qualidade e ter o seu bebê em casa. Então, assim, a gente sempre, nessa primeira consulta, a gente faz uma conscientização muito grande da doadora, que ela tem que estar muito comprometida, né, com todo o processo. Porque para ela, né? Mas também tem uma outra pessoa que está ali, né, participando de todo o processo e aguardando os óvulos, né?
Então, tem que ter um comprometimento muito bom, e é por isso que a gente seleciona na Donari, a gente é muito criterioso na seleção das doadoras, exatamente por causa disso. Sabe? É uma expectativa enorme, né? A gente, como receptora, as doadoras também, a gente coloca todas as nossas expectativas em cima desse tratamento, né? Então, é um compromisso, realmente. Agora, você falando, me fez pensar, assim, a doadora tem uma baita de uma parcela de comprometimento para que tudo dê certo, né? Porque está ali nas mãos dela, tem que tomar a medicação certa, né? Ela tem que estar apta para ser doadora. E a gente até, nós já, em alguns webinários, a gente até falou sobre o X-frágil que vocês falaram, o cariótipo também, né? A obrigatoriedade que hoje é, e graças a Deus, né? Hoje é obrigatório, porque acho que vocês sempre fizeram, né, doutor Paulo, o cariótipo, né? Sempre foi, antes mesmo da obrigatoriedade, né? E nós, agora saiu a RDC 771 recentemente, né, da Anvisa, né, saiu, e aonde eles incluíram a eletroforese de hemoglobina também. Isso é um exame que nós já fazemos desde que começamos com a Donari. Por quê? Aqui, principalmente no Norte e Nordeste, existe muito casamento consanguíneo, né? O primo casa com a prima, né? A sobrinha casa com o outro primo. Então, assim, e isso pode trazer doenças, né? Pode ser, quanto maior o parentesco, a probabilidade da transmissão, né, da incompatibilidade, compatibilidade é maior. Então, a gente já faz esse exame exatamente para rastrear isso. Vocês queriam falar alguma coisa sobre esse exame, Tiago, Juliana, sobre a eletroforese? O que a gente vê com eles? Posso falar. Não sei A gente pesquisa, a pesquisa para anemia falciforme. É um tipo de defeito da hemoglobina que pode causar anemia, né? É um sinal no sangue que a gente vê, mas tem outras complicações, como dor, alteração renal. Então, se tiver uma doença recessiva, né? Então, se tiver duas pessoas com as mesmas alterações, pode gerar um filho. Talvez a pessoa não tenha a doença, nunca tenha sido diagnosticada, mas a gente vê, né, o traço falcêmico ou a anemia falciforme de fato, se encontrar com uma outra, né, o pai, né, o receptor, tiver alteração também, pode gerar uma criança com alteração. E vou aproveitar para responder aqui, não sei o nome da pessoa, mas ela perguntou quais são os exames feitos no embrião. A princípio, pode ser feito um cariótipo do embrião, igual é feito da pessoa, né? Ver se tem todos os genes, se tem gene a mais ou a menos, né? Ou então pode ser feita a pesquisa de doenças específicas, tá certo? Fibrose cística, por exemplo, doenças genéticas, né? Que você pode identificar. Essas é um exame um pouco mais especial que a gente tem que identificar na família, qual é o traço genético, e aí pode ser pesquisado no embrião. Outro importante, por exemplo, aquele gene que codifica câncer, né, nas pacientes do BRCA1 e 2, ele pode ser pesquisado no embrião, então depende qual é o objetivo, se é uma avaliação geral do embrião, ou então se é uma doença da família. A Lu perguntou aqui, para utilizar os óvulos do banco da Donari, a receptora deverá realizar o tratamento em Recife ou os óvulos poderão ser transportados para outros estados do Brasil? Isso é o ideal, né? Nós queremos chegar nesse ponto de poder enviar os óvulos para outros estados, para outras clínicas. Mas, no momento, a gente está atendendo a demanda de Recife, entendeu? Porque, como eu te falei, hoje a gente tem uma demanda muito grande, né? Eu recebo ligações de clínicas amigas, de amigos, e dizendo: Paulinho, eu preciso de óvulo, por favor, manda aí, você tem algum óvulo? Mas a gente ainda não consegue suprir essa demanda
fora de Recife. Ela Por teria isso que que eu vir. acho que a gente podia, eu não sei de que maneira, mas assim, tinha que se juntar, sabe? Todo mundo mobilizar, fazer campanhas, né? A gente não aqui no Brasil a gente não pode ter fins lucrativos, ok? Já está certo, todo mundo já sabe, né? Diferente, por exemplo, lá na Espanha, que a gente sabe que uma doadora recebe 800 a 900 euros. Isso é para uma estudante uma quantia que não vai mudar a vida delas, mas é um argumento que, né, pode fazer com que as pessoas queiram ser doadoras mais do que normal, assim. A gente não pode ter esse apelo comercial, né? Tudo bem, já entendemos isso, mas por que não a gente pensar numa campanha para fazer com que muitas pessoas que não sabem dessa possibilidade e que não sabem também que elas não vão se prejudicar, elas não vão ser inférteis, elas não vão ficar sem óvulos na hora que elas quiserem ser mães, tu entende? Eu acho que isso aí tinha que ter uma voz. Eu gostaria de ser essa voz, adoraria, mas eu não sei se eu tenho tanto alcance assim, né? Eu tenho alcance, mas não tanto. Teria que ter uma campanha no Fantástico, de repente, fazer uma coisa assim para o Brasil todo ver. Seja doadora, não, tá? Não é que não doa. As picadinhas de amor, como eu chamo ali, as seringas ali, né, na barriga, não são tão agradáveis? Não, mas vamos ser mais altruístas, vamos ser ter mais empatia, né? Talvez isso vai mudar o futuro, né, de muitas pessoas. Então, eu acho que tem muita coisa aí que a gente poderia, daqui a pouco, fazer algo maior, tu entende? Eu faço a minha parte, vocês fazem a de vocês, tem muita gente fazendo, mas eu acho que tinha que ter algo maior, algo grande, sabe? Que desse, que nem você falou, doutor Paulo, um holofote, assim, para as pessoas que não conhecem o assunto. Porque, olha, eu estou no salão, tá? Fazendo minha unha, e quando começam a falar as coisas, a primeira coisa que eu falo, ai, tu não quer ser doadora, ou se não, congela teus ovos, sabe? Eu sempre no salão, no supermercado, sempre dou a minha contribuição. E aí, às vezes, eu vejo, principalmente no salão, assim, elas falando, não sei o quê. Tem uma que tinha no quarto filho, que já estava quase fazendo lacadura, que disse que ficava grávida só em tirar a cueca. Eu dizia, gente, olha só, você não quer ser doadora de óvulos? E ela pensou, que isso? Digo, vem cá, vem conversar comigo. Entendeu? E aí eu dou meu celular, mostro nos tentantes, abro o site, gente, falo para todo mundo que eu sou avó-receptora, e ali eu começo um diálogo, assim, as pessoas ficam me olhando, às vezes, tipo, você é louca, né? Então, assim, eu acho que teria que fazer isso que eu faço, mas em muito maior, sabe? Não no salão desse tamanho do meu bairro, sabe? Enfim, eu acho que... Uma das coisas assim que é papel de todo médico, né, principalmente os ginecologistas. Eles fazem planejamento familiar para os pacientes não terem filho, né? Casei agora, estou com 30 anos, não quero ter filho. Mas eles precisam conscientizar. E quando você quiser ter filhos, né? É muito importante. A gente tem, às vezes, eu e a Juliana, a gente está plantando no mesmo lugar, a gente, às vezes, fica falando com as nossas colegas. Elas estão chegando ali 34 anos, 35, não, algumas, né, não têm ainda perspectiva de ter filhos, a gente fala, vamos fazer reserva ovariana, vamos acompanhar, sabe? Então, até, às vezes, as pessoas do nosso meio não pensam nisso, né? E seriam pessoas para carregar essa divulgação e explicar para oncologistas, por exemplo. Hoje, eu tive um paciente, ele teve um problema de câncer e teve que fazer quimioterapia. Graças a Deus, o médico dele falou para ele congelar o sêmen. E agora ele já superou o câncer e está programando a sua família. Eu falei, meu Deus, eu quero dar parabéns para esse médico, para esse colega que falou para você congelar esse sêmen, porque é uma coisa que precisa ser feita. Tem que ser falado, não adianta, né? Se a gente não falar, as pessoas que nem você falou, os especialistas não sabem, imagina as pessoas que não são nem tão estudadas, enfim, ou que não estão vivendo isso tudo, né? Não tem obrigação de saber, a gente precisa escutar mais, né? E lembrando que, só um parêntese, lembrando que muitas vezes o único contato com o médico que a mulher tem é com o ginecologista.
não é? Então, assim, ele tem um papel extremamente importante nessa conscientização, nessa informação, nesse planejamento da vida reprodutiva dela, né? E a gente percebe que isso aí é bem deficitário, né? Peca bastante ainda. Tá? E aí, muitas vezes, a gente se encontra em uma situação que poderia ter sido evitada lá atrás e que não foi evitada por essa falta de informação. Aconteceu comigo, né? Literalmente comigo. Não sabia na época, enfim. Outra coisa que acontece, né, principalmente na geração atual, eu ouço muita gente falando, não quero ter filhos, não quero ter filhos. Não quer até a hora que bate a vontade de ter, até que se encontra, está no casamento, está na situação, está na formação que queria, e agora eu quero. Mas aí já passou do tempo. Então, mesmo que não queira, pare para pensar um pouquinho, congele o óvulo, é uma segurança. Se não quiser, não precisa usar, né? Até nesses casos é mais fácil congelar o óvulo, geralmente a pessoa não é casada ainda, né? Congela o óvulo, fica uma segurança. E depois, se não quiser, ok. Mas se quiser, tem a salvação. Tem uma pergunta aqui, ó, só um pouquinho que eu recebi agora, da Patrícia. Embriões excedentes. Eu até tenho outras perguntas aqui também, mas eu passei para essa do celular aqui. Vocês na Donária aí, vocês têm, por exemplo, a gente está falando de óvulos, mas tem embriões excedentes que também possam serem utilizados? Não, a gente ainda não está trabalhando com embriões. Tá? Embriões, isso é uma coisa muito nova, a legislação é muito vaga sobre isso, entendeu? Então, a gente ainda, nós não estamos. E mesmo porque é difícil, sabe? É uma coisa você doar uma célula, né? Quando você doa o espermatozoide ou doa óvulo, você está doando uma célula, né? E quando você doa embrião, aí já uma nova carga genética, né? Um embrião. Então, assim, é muito difícil as pessoas doarem. Já aconteceu, sim, de receptoras nossas, sabe? Que elas fizeram, engravidaram, e elas ficaram tão gratas que elas tinham embriões excedentes e elas doaram esses embriões, né? Então, isso tem. Mas isso é uma coisa que ainda está muito no começo aqui, agora está começando a se falar isso, a doação de embrião, né? E até para que os pacientes entendam que, assim, quando se formam os embriões, dificilmente ficam muitos embriões. Geralmente as pessoas usam os embriões formados para engravidar, porque nem sempre uma transferência é uma garantia de gravidez. É importante a gente dizer, né? A gente sempre mostra os casos positivos, que dá certo, mas infelizmente tem os casos que não dão certo. Então, às vezes não ficam tantos embriões disponíveis para doação depois que a paciente fez seu tratamento. Tem um outro caso aqui que está com uma... um pouquinho. Ela tem 2 doadoras possíveis, tá? Que disseram que ajudariam. Um é a filha, de 20 e poucos anos, e a prima dela. São 2 casos de parentes de até 4º grau que podem ser doadoras, não? Mas ela quer ser doadora para ela ou... Aí que tá. A filha disse que gostaria que fosse para o banco, tá? Que bom, amor. Que gostaria de ser para o banco. E a outra, né? A prima, uma para o banco e outra para ela. Isso é possível? Sim, é possível, você entendeu? Hoje, na nossa resolução, até parente de 4º grau pode ser doadora, né? Qualquer uma delas poderia ser doadora dessa moça, ququer uma, pode. Tanto a filha como a prima. A filha, desde que a mãe esteja num outro casamento, né? Vamos supor, ela quer doar para a mãe, só que a mãe tem que ser um outro marido, não pode ser para o pai, né? Com o mesmo pai, com o mesmo homem, né? Porque aí é pai dela, aí geraria uma consanguinidade muito grande.
Exatamente, e daí tem a Eu consanguinidade. acho que uma outra dúvida que ela está perguntando é na relação de custo financeiro, né? Se uma doar para o banco para ajudar e ela fazer a fertilização in vitro Tá. dela. Acho que também foi nesse sentido. Nesse A Pode, gente sentido. pode tem sim, e ela tem visualizar um 70% pouco do o caso, né? Olha, viu? Você está escutando? Você tem 70. Olha, é o sonho de consumo de uma receptora é ter 2 doadoras. Eu acho que eu não conheço ninguém que tenha 2 doadoras voluntárias, porque é uma barra ter uma. A gente ajuda, inclusive, tudo, né? O que é, Rico? Então, assim, isso é uma coisa muito legal, porque eu disse para ela antes, né? Não hoje, antes, quando ela me disse, cara, eu tô com duas, aí me explicou a situação, eu falei, gente, que luxo! Porque é tão difícil, né? Vocês sabem, a gente está sempre, né, atrás de uma doadora e tudo. E aí ela tinha duas, né? Mas é isso que o doutor Tiago falou. Uma seria para ela, né? Para ser o óvulo, né? Dentro dessa configuração familiar, que está tudo certo. Isso também tem que cuidar, né? Para que tudo esteja tudo muito alinhado e muito elaborado no coração. E a outra seria para esse tratamento ser mais barato. Com certeza, é possível e ela tem assim um desconto significativo na fertilização dela. Doação de sêmen a gente falou com Procida, né? E com Genomics, né? No caso. Aí depois eu vou anotar essa tua pergunta aqui, que agora eu não estou vendo quem é que está perguntando. E aí depois a gente fala sobre isso, tá? Hoje é óvulo. E deixa eu ver uma coisa assim, ó. Também tenho divulgado sempre, diz a Grazi, quanto mais ampliar a sensibilização deste tema, menos dor as famílias terão. Certamente, né? No futuro, principalmente. O Carlos aqui deixou os 2 contatos da Clínica Donari, tá? O contato celular, que deve ser o WhatsApp, né? E o outro é o da clínica mesmo, tá? Quem perguntou aqui, tá aqui já os contatos. O antimoleriano deveria ser, pessoal, anual e obrigatório, assim como o Papa Nicolau. Isso é uma afirmação, né? Porque, na verdade, mas eu tenho uma dúvida do antimoleriano. Depois de você fazer o antimoleriano, quanto tempo de validade ele tem? Também é variável, igual a reserva ovariana, que a gente faz ultrassom, né? Cada mulher consome os óvulos de uma forma, né? Pode ter, funciona da mesma forma, até os 35 anos vai ter uma queda, mas não tão significativa. Depois dos 35, aí fica mais acentuado. Assim, só para título de informação, o antibleriano, a gente não tem uma relação direta do valor com a quantidade de óvulos, né? A gente diz que quando é maior do que 1, provavelmente uma boa reserva ovariana, provavelmente vai ter óvulos e gestação, né? Quanto maior, melhor, mas a gente não dá para dizer quem tem o antibleriano de 1 vai ter 10 óvulos, tem 2 vai ter 20 óvulos. Então, não dá para a gente ter esse parâmetro, né? Há muitas, como eu estava falando, as nossas colegas, o que eu faço para a gente avaliar? Faz o antibleriano que a gente vai ter uma noção para saber. Você precisa fazer um tratamento mais rápido, dá para esperar um pouco. Lógico que nosso principal ponto é a idade. Todo mundo que vem falar comigo, estou pensando com a tua idade, primeira coisa, né? Então... o antimileriano, na verdade, ele funciona como marcador de tempo, né? Ele não vai predizer para a gente essa quantidade de folículos de óvulos que a mulher tem. Ele vai dizer para a gente, olha, você tem um tempo um pouco mais folgado, então a gente pode ficar um pouco mais despreocupado. Ou não, a gente tem que correr para que as coisas aconteçam, para que a gente não seja pego de surpresa, né? E essa perda de... Esse grupo aqui, o antiboleriano de todo mundo deve estar bem baixo, porque a gente o programa é sobre doação de gametas e embriões, então dificilmente vamos ter aí um antimoleriano bom aqui, né? E isso Mas eu acho que tem acontece. bastante Hoje a doador e gente tem receptor no alternativas. grupo. Hoje nós temos alternativas.
Mas sabe, Karina, de um caso recente que eu tive interessante, que aí fala um pouco sobre isso que você acabou de comentar. Eu tive uma paciente de 40 anos para fazer uma fertilização in vitro por fator tubário, tá? Ela tinha um antimileriano maravilhoso, de 3,4, se eu não me engano, era um valor alto. E aí, resultado. Só que a gente sabe que a qualidade vai sendo perdida também, né? Então, apesar dela ter tido um antimileriano alto, uma quantidade alta também de óvulos, esses óvulos eles não produziram bons embriões, tá? Então, assim, terminou que no final não é uma relação direta, né? Apesar da gente saber que um antimileriano, apesar de estar alto, não significa que nós teremos bom sucesso, que nós teremos bons resultados. Isso aí é bom falar, porque eu botei aqui qualidade versus quantidade. Eu sou um exemplo. Eu reagia bem às minhas medicações, eu chegava a gerar, assim, morfologicamente bons embriões, eles chegavam a blastocistos, eu não chegava nos óvulos próprios a fazer biópsia, então não sabia se eles eram euploides, mas eu coloquei na primeira tentativa, todo mundo sabe que está acompanhando aqui o Gerando Amor, 4 blastocistos aparentemente lindos, e depois, na segunda tentativa, com 42 anos, 3 blastocistos. Então, isso aí é muito relativo, porque então eu tinha, assim, quantidade, mas eu não tinha qualidade, né? E eu tinha uma reserva, ou eu tinha um antimoleriano que não era 0 ponto, não sei o que, entendeu? Não era 0,03. Ele chegava a ser 1, tá? Então, não era 1, não era 2, não era 3, mas ele não era, para minha idade, tão ruim assim, né? E por isso eu fui com os óvulos próprios até onde eu consegui, né? Depois parti para a ovulação. Mas é isso, bem importante a gente falar sobre isso. E, Karina, é importante, eu vou dizer mais uma vez a minha visão de embriologista no laboratório, né? Então, normalmente a gente chega pacientes lá de 42 anos e você olha, você tem uma quantidade boa de embrião, mas quando você vai analisar de óvulo, desculpa, ela tem uma quantidade boa de óvulo, mas quando você vai olhar a morfologia desse óvulo, como que está o citoplasma, como que ele está por dentro, aí você vê que já tem alterações, né? E esses óvulos, a probabilidade dele gerar embriões com alteração é muito grande, né? Então, você vê, no teu caso, você tinha blastocisto, ele faz o desenvolvimento laboratorial, mas na hora que vai para o estudo genético, né? Como é que é a composição genética dessas células, ele tem alteração, né? Então, realmente, a gente vê muito isso, a qualidade versus a quantidade, e eles não batem, não batem. Essa conta não consegue bater, né? Não fecha, essa Aqui. conta não fecha. É por isso que, às vezes, as mulheres, né? Não, mas eu tive tantos óvulos. Ok, você teve, realmente foi uma quantidade muito boa para a tua idade, mas a qualidade está prejudicada. Eu No sempre, chat eu sempre pediram para dar um exemplo, né? Acho que a Juliana deu um exemplo de um extremo de uma paciente com mais idade, que teve bastante óvulos. Eu vou dar o exemplo da meu primeiro nascido vivo, que era uma paciente que queria ser doadora, mas não pôde por causa da baixa reserva, mas acho que ela tinha 28 anos na época. Ela fez a fertilização sem ser doadora, ficou com 3 óvulos, desses 3 óvulos ela teve um embrião, né? Que ela fez o estudo genético, implantou e engravidou. Então, você vê um espectro, uma paciente de 28 anos, que a gente diria, não, vai ter muito óvulo, vai engravidar, mas a gente tem que individualizar cada caso. Por isso, nem que não vai fazer o tratamento agora. Se você pensa, né, em fazer, faça essa avaliação. Pelo menos entenda como é que seu corpo funciona, para a gente ter uma predição. Lá na Donari, a gente, vamos supor, a paciente ela está pronta para ser uma doadora, né? E a reserva ovariana dela tem validade de 6 meses. Tá? Por quê? Porque isso pode se alterar, você entendeu? Qualquer fator externo também
pode vir a alterar tanto o espermatozoide quanto a quantidade de ovos, a qualidade. Então, a gente sempre está mantendo 6 meses de validade as reservas ovarianas das doadoras. Lá é uma preocupação nossa essa. Tem uma pergunta aqui que você falou, doutor Paulo, sobre a tipagem sanguínea, que vocês sempre têm o cuidado para que seja esse um dos fatores de match, né? Da receptora e da doadora. Mas tem uma pergunta que chegou aqui dizendo assim, mas e se a gente, por exemplo, está na fila, tá? E, por exemplo, dizer que a gente abre mão da tipagem sanguínea porque não é importante, talvez, né? Agora, eu entendo que quando, por exemplo, uma das perguntas é, vocês vão relatar a origem genética para essa criança? Daí vocês têm que, né? Se vai relatar, maravilha, mas e se não for relatar? Se um dia precisar de alguma coisa assim, né? Daí teria que ter essa tipagem sanguínea, né, gente? Igual, A gente mas faz isso. Hum. Quando o casal abre mão, a gente faz, eles assinam um documento que eles não vê a necessidade disso, entendeu? E aí a gente vai, né, pelos aspectos físicos e coisa e tal. E uma outra coisa que eu queria lembrar também, todas as nossas doadoras, elas colhem uma amostra de sangue e fica estocado no Genomics. A gente é parceiro do Genomics e todas as nossas doadoras têm o seu DNA guardado lá no Genomics. Tá? Por quê? Se amanhã ou depois a doadora mudou, perdeu o contato, não sei o quê, e a gente precisar, por algum motivo, de saber, a gente tem essa amostra, esse DNA extraído e guardado no Genomics. É mais um cuidado que a gente tem para as doadoras, para as receptoras. Isso aí é de extrema importância, essa informação. Olha que maravilha, daqui a pouco precisa, daqui a pouco, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Vai que, sei lá, nossa criança tem alguma doença e que precise entrar em contato, né? Então, isso é uma segurança e é muito importante essa informação. Eu não sabia, tá? Que vocês tinham esse DNA lá no Genomics. Achei maravilhoso, porque é uma coisa... Eu imagino, assim, né? Como deva ser importante no caso de doença, alguma coisa assim, né? Mas aí entra aquela história. A gente acha... Acho que o Pedro está querendo falar alguma coisa aí, Pedro? Karina. Meu Pedro... O Pedro Alcântara, que também é do nosso time, acho que ele está querendo dar algum... Fala aí, Pedro. Abre a câmera e fala. Sobre essa questão da tipagem sanguínea, a gente também tem que pensar na futura gestação, porque é muito importante saber, por exemplo, se a tipagem sanguínea do ócito que vai ser doado vai ser compatível com a tipagem sanguínea do pai e da mãe receptora, para evitar outros tipos de sensibilização, como eritroblastose e doenças no recém-nascido. Então, abrir mão dessa tipagem sanguínea para fazer pareamento não é algo assim muito seguro, porque existem doenças no recém-nascido que podem ser por incompatibilidade de ABO e RH. Temos que ter cautela, então. Conversar com o nosso... Isso tudo tem que ser explicado para o casal, né? Tudo falado antes para tomar as decisões, né? Ele tem que estar consciente de todas as possibilidades, benefícios e risco que ele corre em todas as situações, né? Outra coisa que é importante, o pré-natal, né? Porque essas questões que ele levantou podem ser evitadas com um bom pré-natal, existem vacinas, né, para não ter a isoimunização. Então, no pré-natal pode ser acompanhado. Então, é importante falar com o médico, tanto que vai fazer a fertilização, com o obstetra que vai acompanhar. Acompanhamento é bem importante. Eu falando do pré-natal, não, quando recém-nascido, eu tenho uma ex-tentante, amiga minha, né, que teve uma dificuldade, né, de aceitação, etc. E daí depois que aceitou, né, esse amor, além do DNA que eu falo,
ela viveu todos os lutos, como nós vivemos, claro, e aí ela disse sim, ó, vou doação, e nasceu o filho dela, coisa mais querida, mas aí ela teve, no teste do pezinho, eu acho que o ampliado, enfim, ela teve o filho tem uma síndrome, só que eu esqueci o nome da síndrome, tá? Eu até vou procurar aqui, mas eu esqueci, realmente, são letrinhas, e aí veio do cromossoma X, da doadora, né? Não sei, né? Enfim, se ela poderia. Até hoje a dúvida dela e a dor dela, ela ama o filho, não estamos falando desse amor incondicional. A gente está falando de uma mágoazinha que ela tem, porque ela sente que aquela doadora pode não ter sido rastreada e não poderia ter sido doadora. Né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Que a gente quer trazer alegria para o casal, né, Karina? A gente quer trazer o bebê em casa, né? E qualquer tipo de complicação que a gente possa evitar, a gente tem que lançar a mão, né? É aqui, ó, deficiência De G6PD, né? exatamente, PD. Inclusive, essa deficiência, ela pode ser identificada pelo CGT, tá? Então, como eu já tinha dito anteriormente, a gente faz lá na clínica, a gente faz para as doadoras, né? E faz com o marido da receptora também, e essa incompatibilidade, essa deficiência, ela pode ser identificada através desse teste de incompatibilidade, né? Como isso foi detectado no caso dela no teste do pezinho, mas então tem como ver isso antes, é isso, né? Na doadora, no caso, né? Isso. Pedro, mas existe a vacina para evitar eritoblastose fetal, graças a Deus. Como eu tenho um sangue A negativo, é difícil encontrar pessoas com esse tipo, principalmente RH negativo. Tá fechado aqui, doutor. Foi isso que eu falei, que o pré-natal é muito importante, porque justamente existe a prevenção, né, da vacina. As incompatibilidades ABO, elas geralmente não são tão importantes assim, não causam eritroblastose fetal, as perdas de gestações futuras, geralmente é uma anemia, um aumento da bilirrubina no sangue do recém-nascido, né, mas é bem importante no pré-natal rastrear isso. E dos tipos de sangue, o que a gente tem mais dificuldade, que já aconteceu mais vezes da pessoa assinar o termo para não ser o sangue, o tipo de sangue compatível da criança, é o AB, porque é muito difícil, o sangue é raro e também a combinação do sangue AB com outros sangues a gente tem uma tabelinha que a gente olha, né, tem um cruzamento para saber se vai ser compatível, para a criança não fazer o teste lá na escola e descobrir, eita, tá meio estranho isso aqui, não bateu. Já pensou? Mas aí o AB é o mais difícil, tanto porque são menos pessoas que têm para doar, né? Como também o cruzamento fica um pouco mais difícil. Maravilha. Viu? É uma aula tudo isso. Muitas coisas novas, e eu saio anotando tudo, né? Deixa eu pensar aqui. Tem uma outra pergunta aqui, só um pouquinho. Eu vou ler aqui. Bom, tem uma receptora que ela não... Primeiro, ela está perguntando na Donari quanto tempo é esse pareamento, tá? A média. Mas, por exemplo, eu já falei com ela sobre isso, inclusive em outras ocasiões, não hoje. E aí ela sabe que depende das características fenotípicas, a gente está tudo certo quanto a isso. Mas ela até está abrindo mão de coisas mínimas, tá? Tipo assim, ela é muito clara, né? E ela está aí no Nordeste, ela está em João Pessoa. E ela tem características físicas que ela parece mais gaúcha do que eu, porque ela tem o olho claro, ela tem o cabelo mais claro que eu, porque eu sou morena, né? Assim, mas ela tem o cabelo mais ou menos como eu, assim, só que natural. Então, assim, ela é muito estilo gaúcha, né? Com a pele muito clara também.
E aí ela está nesse dilema, ela disse, meu Deus do céu, sabe? Será que eu vou conseguir uma características físicas aqui no Nordeste? Já mandei, já indiquei a Donari para ela, tudo, e já está aí, acho que com vocês, mas o problema é que agora ela disse assim, eu estou até abrindo mão das minhas características físicas, daqui a pouco eu não vou nem querer um olho claro, porque o meu marido também é claro, mas tem olho castanho. Então, é o que eu disse para ela, gente, às vezes, a doadora ideal, ela não precisa ser igual a gente, até porque ninguém é igual a ninguém. Quantos filhos, aí eu faço a gente pensar juntos, né? Quantos filhos biológicos não são parecidos com os pais, né? E tal. Então, assim, daqui a pouco a gente está botando um monte de obstáculo, e isso já foi falado numa outra webinar também, sobre ser tão igual a gente ou não. Tem um fator ali, o meu filho é igual ao Pedro, meu filho é igual ao Pedro, vocês sabem disso, né? Até o furinho no queixo. Então, a gente quer falar sobre esse tempo daí, tá? Mas, ao mesmo tempo, realidade versus expectativa, né? E também sobre essa exigência toda, que às vezes a gente não tem que ter tanta exigência. Ah, ela não tem 1,72 m como eu. Ok, mas ela pode ter 1,70 m, pessoal. Sabe, 1,69 m, ela vai ser alta igual. Bom, Eu geralmente Karina, brinco que aqui nunca ninguém devolveu nenhuma criança, viu? Porque, ai, não é parecido comigo. Ô, Karina, Não, mas é engraçado, é impressionante a gente ver, porque elas mandam foto, né? Depois a gente vê como é engraçado, como incorpora, assim, Faz parte. muitas faz parte, é impressionante. Não dá para explicar de outro jeito do que dizer que é impressionante como dá certo. Ô, Karina, e o que eu costumo dizer é que, assim, ninguém garante que, sendo o óvulo teu, o espermatozoide, teu marido, o teu filho vai ser parecido com um de vocês, né? Isso nada a ver. Eu costumo brincar, eu vou até fazer uma brincadeira aqui, Tiago, que me permita, você entendeu? Eu tenho 3 filhos e cada um deles parece que é de uma mãe, entendeu? Vocês observarem aí o Tiago é meu filho, eu tenho cabelo, o Tiago não tem. Entendeu? Né, Tiago? Sobrou para ti, Tiago. Sobrou para ti hoje. Então, isso é uma coisa muito subjetiva, você entendeu? Né? Então, não tem como. Né? E o tempo de espera, numa média, para uma doadora que queira fazer aí na Donari esse match? 3 meses. É o tempo que eu peço para a gente poder, assim, ela não criar expectativa nela, não criar ansiedade nela, e a gente também não ficar do lado de cá naquele estresse, né? Que, nossa, eu prometi com 40 dias e está com 45, então... Mas mesmo assim não é promessa, né? Assim, a gente tem pacientes que estão aqui na fila esperando para doar há mais de ano, né? Hoje eu comecei o estímulo de uma paciente que, infelizmente, passou um tempo e a gente não conseguiu, a gente tenta, a gente manda, como a gente depende de terceiros, a gente faz o nosso pareamento, mas a gente precisa que o médico da receptora aprove esse pareamento. Às vezes a gente manda, o médico acha que não parece, às vezes acha que parece, a hora que a gente vai falar com a receptora, ela engravidou, desistiu, adotou, tem muita coisa que foge do nosso controle, né? A gente tenta fazer, aí tem o programa Donari Família, né, atualmente, para poder ajudar essas pacientes que não conseguem pareamento, né? A gente está tentando o tempo todo, mas, infelizmente, não depende só da gente. Mas esse tempo. E uma pergunta, agora pegando um gancho teu aí. Depende, vocês não prometem, mas é uma média boa. Aí você falou, depende também porque depende de outras terceiras pessoas, médico lá da outra clínica que mandou, né? Mas e se essa paciente faz tudo aí com vocês, isso tem mais, como é que eu vou dizer? Tem mais controle, não tem? Porque daí vocês não têm que depender de terceiros, vocês estão aí com essa equipe multidisciplinar dentro da própria clínica, que tem o braço, que é o banco de óvulos. Então, isso otimiza tempo? Essa é a minha pergunta. E até, como você disse, né, a gente falou da carga genética, né, da tipagem sanguínea, mas se ela quiser manifestar a vontade e falar, olha, eu não estou tão preocupada, né, dessa semelhança toda, ela não vai poder ver uma foto para escolher quanta semelhança, mas se ela explicar para a gente
que ela está mais aberta, né? Talvez a gente possa fazer um termo que não vai ser uma pessoa com, sei lá, 70% parecida, como a gente usa o novo programa, né, que a gente está testando, ele coloca lá a percentagem, ela pode manifestar isso para a gente. É mais fácil ela estiver aqui com a gente, da gente fazer esse pareamento. Então, não é mito isso que eu falei, né? Isso é uma verdade, que a pessoa se deixa... se a exigência for menor, pode ser que o espaço de tempo seja menor também. Claro, claro. Sim. E uma coisa que é bom a gente falar é que as doadoras também, né? Às vezes tem doadoras, é como eu falei, a gente tem falta de doadoras, mas às vezes não tem uma receptora com o perfil daquela doadora, né? Então, às vezes, demora um pouco mais para essa doadora ser pareada, né? Mesmo a gente tendo dificuldade de doadora. Mas, às vezes, ela tem um perfil, né, que não tem uma receptora, né? Às vezes, vamos supor que nem a altura é uma coisa que limita muito, entendeu? Às vezes, a gente tem uma doadora de baixa estatura, né? E, naquele momento, a gente não tem uma doadora com uma baixa estatura. E aí a médica não aceita. Aí e tem um tempo maior que, às vezes, a doadora fica com a gente. E, às vezes, elas reclamam, poxa, mas vocês têm falta de doadora. Mas, infelizmente, às vezes, não dá o match com as receptoras que nós temos, né? E aí, às vezes, esse tempo fica maior. No caso, é até bom falar da epigenética, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala, que é tá um pouco aí. A epigenética, basicamente, é o que o corpo da mulher vai ativar naquele embrião, naquela criança que está ali. Eu falo, quem vai fornecer... Tiago, eu sou super entusiasta da epigenética. Começa aí de novo que eu vou gravar. 1, 2, e fala o que é epigenética para a gente. Então, basicamente, a epigenética é o que o corpo da mulher, né, vai ativar nos genes daquele embrião, né? Está crescendo no corpo da mulher, então, fora as proteínas, o sangue, a interação, né, do DNA com o RNA da paciente, vai ativar alguns genes específicos e vai formar o embrião. Então, é bem importante para quem quer uma coisa que pode dar uma pesquisada. Epigenética. Eu sou super entusiasta, não sabia o que era epigenética na minha época de tentante, mas hoje, depois de dar uma estudada e tal, nossa, é muito, muito bom saber que ela existe, né? Principalmente para as receptoras, né? Eu sempre recomendo para as receptoras ouvir um podcast que tem teu e da Márcia Riboldi falando sobre epigenética. Eu sempre recomendo esse podcast porque é bem esclarecedor. Eu adoro aquele podcast. Nossa, a Márcia fala muito bem sobre epigenética. É. A gente fez um webinar agora aqui no Gerando Amor, que ela deu uma aula. Então, assim, cada vez que eu falo sobre isso, mais eu me entusiasmo, assim. Agora eu fiz esse trechinho, ele é gravado só para o nosso grupo, mas esse trechinho eu vou ter que soltar, gente. Desculpa aí, eu tiro a cabecinha de vocês aí de cima, e aí esse aqui eu deixo ali no Stories ou no feed. Tinha uma pergunta aqui, só um pouquinho, que chegou aqui, ó. Ela diz assim, eu sou gordinha. Posso escolher uma doadora magra? Pode, né? Não tem problema, né? Pode. Não quer dizer que ela está acima do peso, enfim, que ela é gordinha, que no caso a doadora tem que ser do peso dela, né? É isso que a gente estava falando agora. Quanto menor a exigência, mais rápido pode ser o processo, né? Talvez. Daí vem o clínico e fala, olha, é importante perder peso para a saúde e para engravidar, né? Que a gente tem uma dificuldade maior de implantação do embrião nas pacientes que estão com sobrepeso. Então, para a saúde em geral e para a saúde reprodutiva, é importante a perda de peso. Dificulta, né? A gente também já trouxe um webinar com as nutricionistas e ontem, terça-feira, a gente teve uma nutróloga, né? Até eu não sabia as diferenças de uma nutróloga com uma nutricionista, foi bem legal e saber um pouco mais sobre esse trabalho da medicina, como é que é funcional? Como é que eles chamam? Integrativa, né? Ô, Tiago, você falou aí sobre o Donar e Família, né?
Eu acho que explica um pouquinho mais como que é esse nosso projeto, porque para as receptoras entenderem, as doadoras, desculpa, entenderem, porque às vezes demora e a gente tem essa opção aí. Dá uma explicada sobre isso. Boa. A gente tem 20 minutinhos, vamos falar sobre o Donar e Família agora. Nossa intenção é facilitar a vida de todo mundo que quer engravidar, né? Então, essas pacientes que vêm aqui e por algum motivo ou tem muita demora para ser pareada pela característica física, ou que a gente faz ultrassom de reserva ovariana, não tem uma reserva suficiente, pacientes que passaram da idade de ser doadoras. Então, a gente fez algumas coisas para fazer um preço mais em conta, né? A gente conversou com os nossos fornecedores, não dá para fazer isso para todo mundo, porque todo mundo tem a sua percentagem que precisa ganhar para poder funcionar o seu serviço, né? Quem fornece medicação, o hospital, o laboratório, né? Os médicos, tudo isso. Mas a gente fez para essas pacientes, né? Que a gente vai discriminar direitinho, ver quais são os critérios. Então, o preço, praticamente o preço de custo, né? Do tratamento. E fora isso, a gente também tem o parcelamento, que pode ser feito aqui na clínica, né? E também a gente tem uma parceria com o Families, que é uma financiadora de fertilização in vitro, né? Eles estiveram aqui a semana passada conversando com a gente, eles têm planos bem interessantes para facilitar que a pessoa faça a fertilização. E aí, nesse caso, a paciente não seria mais doadora, seria para fazer os óvulos dela, para ela mesma. Esse projeto nós criamos e a gente só consegue oferecer esse projeto na clínica Donar e Fertilização in Vitro, tá? Porque isso foi um esforço da Juliana, do Tiago, eu no laboratório, onde nós abrimos mão dos nossos honorários para poder fazer um custo mais reduzido para atender essas pacientes, entendeu? Que às vezes não se enquadra no perfil, né, de uma doadora, ou às vezes ela procura a gente já com mais idade, né? Então a gente tem esse projeto que é bem legal, né? E eu não sei se você já teve a oportunidade de falar sobre esse parcelamento com a Families, Karina? Eu tenho, eles estão lá no nosso site como serviços, né? Então, eu tenho lá a live, aquela que eu fiz com você, por dentro da sua clínica ou por dentro do seu banco de óvulos, eu tenho por dentro do seu financiamento da FIV. Então, quando me pedem, o que eu faço? Eu mando a live para verem, né? Hoje mesmo mandei para 2 tentantes a live com o Luiz, que a gente fez para elas entenderem melhor, né, as famílias, como é que é esse parcelamento para qualquer tipo de tratamento de fertilização, né? Até para um congelamento de óvulos, enfim. E o mais interessante que a gente pode já deixar aqui, esse parcelamento, tá? Se vocês não viram a live ainda, enfim, eu mando de novo no grupo. Mas, assim, esse parcelamento vai direto para a clínica, não passa nem pela conta de vocês. Isso é muito bom. Vocês vão lá, vocês vão entrar em contato com a clínica, vocês vão ver quanto que custa o tratamento de vocês, quanto que vocês têm no banco, quanto que vocês falta para completar. Vocês vão simular, né? Quem quiser o link está lá no nosso site, ou eu mando também, né? Mas, assim, vão simular de forma sem nenhum tipo de obrigatoriedade, vocês só vão simular, eu preciso de 20 mil, né? Vou lá, simula quanto que sai, vê se cabe no orçamento de vocês, no bolso de vocês, e a burocracia é muito pequena. A burocracia é assim de um dia para o outro para darem o ok, né? Basta dar o CPF de vocês, porque aí lá eles vão ver se vocês estão com o nome negativo, etc, etc, porque já aconteceram de tentantes dizerem para mim, eu não pude, porque não foi aprovado o cadastro, porque eu estou no negativo, com o nome, não é negativo, tá com o nome sujo. Então, daí tem que pegar uma outra pessoa, ou o marido, ou a tua mãe, né? A gente tem que estar com o nome limpo na praça. Mas, enfim, estando com tudo certo, esse ok da Family sai de um dia para o outro. E esse valor vai direto para a clínica, vai direto para eles. E aí vocês vão fazer o tratamento com...
não vão esperar, não, esse obstáculo financeiro vai ser amenizado, vai ser diminuído. Na minha época não tinha essa possibilidade, não tinha ainda essa oportunidade que nós temos hoje. Aí falou assim para mim, doutor, mas e os juros? Os juros, eles existem, porque não existe a gente tirar um financiamento sem juros. Só que aí tem duas coisas que eu falo para analisarem. Muito eu falo. Bom, juros é menor do mercado, menor que muitas vezes do banco. Maravilha. E outra, esse teu sonho, ele vai esperar? Eu tive que pedir 230 pessoas para me ajudarem financeiramente para continuar a minha jornada. São 230 titios de alma do Henrico. Eu sou grata e muito grata. Se tivesse tido, na época, um financiamento com a Fêmeas, por exemplo, eu não teria feito, talvez, o vídeo, não teria pedido, né? Mas tudo bem, é a minha história e eu estou aqui para contá-la, né? E eu entendi o meu propósito. Fala para fazer a simulação, porque eles parcelam assim, até em 36 vezes. Até em 36. Mas se fizerem parcelamentos menores, obviamente que tem menos juros, né? E o Carlos acabou de falar uma coisa que é bem importante aqui no chat. A receptora também pode financiar a parte dos óvulos, né? Que ela vai, como a parte laboratorial, tudo isso pode ser feito pelo Families. Seja dentro de um tratamento, até a pessoa que, por exemplo, a gente estava falando de congelamento social, congelamento de óvulos, né? Tudo que seja dentro da reprodução assistida aí, né? da fertilização in vitro, pode ser parcelada, que nem o Carlos falou, em até 36 vezes. E é isso. Clexane, tudo isso, tudo entra. Quanto que é o teu... vamos ver assim, tem juros. Aí muita gente, mas tem juros. Tem. Mas, assim, você pode esperar? Ou você... Que bom que a gente tem essa situação, que vão ser parcelas por 36 meses, ou por 12 meses, ou por 24, ou por 6 meses. Daqui a pouco eu quito antes, mas o meu tratamento não precisa esperar, entendeu? Isso aí é maravilhoso. Eu sempre falo para o paciente, né? É assim, quanto custa o teu sonho, né? E até quanto você está disposto a pagar pelo teu sonho, né? Eu acho muito ruim, é lógico, cada um tem a sua condição financeira, né? Mas eu vejo muitos casais que, às vezes, eles têm condições, entendeu? Mas ficam protelando a realização desse sonho, né? Então, assim, é o que eu digo a eles, gente, um sonho, como é que você vai lidar daqui 20 anos quando você não tiver condições nem de ser uma receptora? Como é que você vai lidar com isso, né? Então, é muito importante o casal conversar e ver o quanto eles estão dispostos, né, a se sacrificar e correr atrás desse sonho. Porque é melhor você chegar no final da sua jornada e dizer, olha, eu não consegui, mas eu fiz tudo o que eu podia fazer, né? Do que você ficar com aquela pulguinha na, poxa, eu poderia ter financiado, eu poderia ter doado, eu poderia ter isso, né? Acho que aí fica muito pior a situação do casal, né? Graças a Deus tem essa opção. Como eu falei, na minha época não tinha, mas eu acho que hoje a gente está aí com várias coisas acontecendo, acho que muitas coisas mudaram, apesar de ser um curto período de tempo, mas temos aí, né, a própria doação para a gente poder gerar os nossos filhos, né, com 48, 49, 50 anos. Então, isso aí são coisas que a medicina evoluiu, a ciência evoluiu, e está tudo à nossa disposição. A gente só precisa trazer todas essas informações, todos esses esclarecimentos para a nossa jornada, para que haja aceitação, enfim, para que as coisas deem uma certa leveza, né? Porque leve nunca vai ser a jornada, só sabe quem é tentante, né? Quem não é tentante até pode dizer, não, mas ela está exagerando. Só quem passa sabe o que passamos, né? Nós tentantes. Então, mas também tem outra coisa. Quando você consegue, quando você está com o teu filho, você esquece de tudo que passou, todo o sacrifício. Não foi de nada, eu só me lembro porque eu conto todos os dias, né? Porque senão acho que eu ia ter esquecido absolutamente tudo, assim, é uma loucura, né? E cada pessoa que vai e divide um positivo comigo diz, Karina, tudo, as lágrimas, todos os perrengues, tudo ficou para trás. Não existe alegria maior, não tenha dúvida. Eu queria que vocês deixassem, nós temos
sua dificuldade, cada um vai ter sua dificuldade e a sua história. Às vezes a gente chega no momento que não deu certo, ou eu cancelo uma transferência porque eu vi um pólipo, eu falo, tá, essa página a gente acabou de escrever, vamos virar essa página, vamos escrever a próxima para que dê certo, né? Porque dificuldades Ter novas todo histórias, vai né, ter. doutor? Eu queria, assim, ó, nós temos 9 minutos, eu falei que 2 horas era pouco, mas a gente pontualmente, nós acabamos às 22 horas, né? Show as informações que trouxeram, gratidão a cada um. Abraço do Paraná. Beijo, Grazi. Grazi está aqui todos os dias, terça e quinta, desde o dia 10, nunca falhou. E eu acho assim que... E anota tudo, ela é uma pessoa assim, nota 10. Se Deus quiser, esse positivo vai chegar para todos, né, Grazi? Eu queria uma mensagem, já que a gente tem aí 7 minutinhos, uma mensagem de despedida, de esperança, enfim, para quem está aqui conosco hoje e quem vai assistir a nossa webinar, porque por algum motivo não esteve conosco hoje para compartilhar essas experiências ao vivo. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você e desmistificar isso, né? Acho que a gente ajuda tantas famílias a se formarem. Dizer que a Dona Ari está à disposição, né? O nosso objetivo, o nosso foco é esse, né? É ajudar, é tornar a sua jornada mais leve, né? E ver a realização de um bebê em casa. E eu queria dizer que sonhos não têm limites, né? E outra coisa também que eu queria dizer, assim, agora um pouco mais, eu diria, espiritual, coisa e tal, teu filho também escolhe você como mãe, sabe? Não é só você que escolhe o teu filho também te escolhe como mãe, como pai. Então, acho que isso é uma coisa assim, para a gente pensar, filosofar e ver um pouco da espiritualidade que existe na nossa vida, e cada um tem a sua crença, cada um tem, né, o seu entendimento. Mas eu acho que um sonho não tem preço e vale a pena realizar, seja de que forma for, lógico, dentro de toda essa medicina e de tudo isso que a gente tem à disposição. Era isso que eu queria dizer para vocês. Obrigado, Karina. Esses dias o meu filho disse isso: mãe, eu escolhi você e meu pai. Ele me fala isso com 4 anos de idade, quase morri de emoção. Não estou te ouvindo. Ficou baixinho. O Henrico disse assim para mim: mãe, eu escolhi você e meu pai para serem meu papai e minha mamãe. Ele falou com 4 anos de idade isso. Eu quase morri. É sobre isso que eu estou falando, você entendeu? Gente, eu também queria agradecer, aí foi maravilhosa a nossa conversa, né? Muita informação legal e o mais importante que a gente tem para deixar aqui é que, de fato, acreditem nos sonhos de vocês, corram atrás, né? Não pensem que é difícil, que é impossível, porque não é, tá? Estamos à disposição aí para o que vocês precisarem, seja tirar uma dúvida ou seja seguir esse caminho aí até o fim, até um resultado positivo, né? Ou não, para estar ao lado de vocês, independente disso. Mas minha mensagem é que acreditem e sigam, tá? Independente do caminho que seja por doação ou não, mas sigam. Para o alto e avante, né, doutora? Isso, com certeza. Eu queria falar para os casais pensarem nos obstáculos, né? Às vezes a gente mesmo coloca obstáculos, então eu sempre falo, o casal que vai ter que decidir, vocês vão ter que conversar e ver se aquela opção vale para vocês. E também, não vou saber quem disse, mas tem uma frase que diz assim: a única forma que você vai falhar, com certeza, é se você não tentar. Se você tentar, pode ser que você consiga, pode ser que falhe, mas pode ser que você consiga. Então, tem que tentar, tem que ir atrás do sonho. Você falou com uma psicóloga, foi bom essa frase tua, doutor Thiago, porque a gente trabalhou muito o medo, que nos paralisa.
seja o medo de não dar certo, seja qualquer medo dentro da reprodução assistida para nós tentantes, né? Seja para qualquer perfil também de paciente, esse medo atrapalha a gente. E eu sempre falo para quem me procura, gente, vai com medo, porque eu ia toda vez com medo, eu fui para a Espanha com medo, eu fiz aqui em Porto Alegre com medo, porque o medo faz parte, a gente não tem 100% de garantia, e eu nem sei se vamos ter. Então, esse medo, que nem você falou agora, doutor Tiago, se a gente não for além, a gente não vai a gente não vai saber o resultado, né? Então, a Por gente ali, precisa com certeza não vai lidar com chegar. medo. A gente tem que lidar, exatamente, lidar com medo. Lidar com medo é difícil? Muito. Mas aí existem tratamentos complementares que eu defendo muito, que é o tratamento emocional, que é uma psicóloga ou um psiquiatra, que pode nos auxiliar a trazer esse medo de uma forma diferente. E mais do que isso, aí fica a minha mensagem. Se essa forma de parentalidade entrar no teu coração, entrar no coração do casal, entrar no coração da mamãe solo, entrar no coração de quem for que for precisar de um gameta ou de um zigoto, que é o embrião, eu acho que se essa forma de parentalidade servir, essa forma de gerar amor, como eu chamo carinhosamente, né, os tratamentos, servir para você, né, vai fundo, vai com medo, tenta dar um jeito para conseguir a grana, porque é difícil, às vezes a gente não tem mais da onde tirar. O Ninho Solidário esse ano vai dar 3 FIVs gratuitas, graças a Deus. Estamos aí, né, com as inscrições para as meninas homoafetivas, agora, atualmente, acontecendo no Ninho, a primeira edição, que a gente está aí no ar. Mas a gente não pode dar para todo mundo, né? Então, vão com medo, tirem um empréstimo, respirem, deem um tempo se tiver que dar. A gente fala muito sobre esse tempo, às vezes precisamos de um tempinho, mas a gente tem que continuar, porque como o doutor Paulo falou, na hora que esse bebê chega, pessoal, a gente esquece o empréstimo, a gente esquece o carro, a gente esquece tudo, todas as lágrimas, todas as noites em claro, de como é que eu vou arranjar esse dinheiro, como é que eu vou saber lidar com esse medo, e tudo fica para trás. E se a gente quiser dividir, a gente divide, como eu faço, e se a gente quiser não contar para ninguém, tá tudo certo também, porque cada um tem a sua receitinha do seu bolo, e não tem certo e errado nisso, entende? Então, é com essa mensagem que a gente acaba a nossa webinar número 20. Karina, só uma coisinha. Eu acho que essa que a gente, né, não falou é a importância da gente ter o apoio, vocês, os casais, ter o apoio psicológico, sabe? Eu acho isso muito importante. Eu estou vendo aqui a Carol Graff, que é a nossa psicóloga da clínica, que está aqui com a gente, está assistindo a sua webinar. É muito importante essa jornada ser acompanhada também por um apoio psicológico. Porque o apoio médico, o apoio laboratorial, a gente está aqui e a gente dá, mas também precisa desse apoio psicológico. Eu não queria terminar sem dar esse recado. Que às vezes é tabu, viu? Que às vezes é tabu, que as pessoas ficam, né, assim, achando que eu vou precisar de um tratamento psicológico. Acho que todo mundo precisa, tem questões para resolver, acho também extremamente importante. Eu comecei o Gerando Amor dia 10 de janeiro, Carol, com as psicólogas do meu site, né? Porque eu não consigo imaginar a doação de gametas e embriões sem um apoio emocional. Não consigo imaginar, porque a gente precisa elaborar muitos lutos e é muito difícil essa caminhada. Então, quanto mais a gente se cercar, né, de coisas que nos façam bem, né? Foi um divisor de águas, né? Então, eu sou muito dos tratamentos complementares. Então, no decorrer de todos os 3 meses, não só o primeiro webinar, mas eu consegui, graças a Deus, eu tenho 13 psicólogas no Brasil todo que estão na nossa plataforma, de uma maneira ou outra, inserir o tratamento emocional dentro dos webinários, né? E tal. Então, eu acho que é maravilhoso a gente poder estar aqui, encerrando o nosso 20º webinar, falando da importância, né, de uma equipe multidisciplinar, né, que faz toda a diferença na nossa trajetória. E hoje a gente tem aí telemedicina, a gente tem várias formas
de conseguir isso, né? Tudo Então, bem, é Carol? isso. Estou vendo. A Carol tá aí. Eu vi agora, ela fechou a câmera, estava aberta. Não, não estava aberta. Abre a Agora ela câmera só abriu para a câmera. Oi, abri a agora. gente te ver. Só para a gente te ver antes de terminar, já são 10h01, mas não tem problema. Abre a câmera só para a gente te ver. Abri, tá aparecendo aí? Antes tu tava fotinho, agora eu não Aí, tô agora vendo. tá. Agora tá. Agora tá. Tudo bom? Estava aqui, boa noite, estava aqui quietinho, só aprendendo mais. É bom, né? É sempre bom. Eu sempre aprendo. Em cada webinar eu aprendo, anoto, porque é isso, né? A gente precisa estar sempre se atualizando, né? Mas é isso, Mas como vocês disseram mesmo, é ir com medo, é ir confiante, né? E, como foi dito desde o início, os lutos vão existir, né? Vão estar nessa caminhada e eles vão ter que ser trabalhados junto com a medicina, junto com a genética, tudo juntinho lá. E a gente tem que estar trabalhando esse emocional, que a gente sabe o quanto interfere no positivo, né? bom te conhecer. Quando eu fui pessoalmente, eu não Karina. cheguei a conhecê-la. Olha aí, tá ela aí, ó. Eu não conheci você pessoalmente, né? Mas agora estou te conhecendo por aqui. Quem sabe agora, na próxima vez, eu estou indo aí passar um mês de férias. Vamos Não, marcar. Vai tomar um conhecer café lá, mesmo. vai tomar um café na Donari que vai estar todo mundo lá, Carol, está todo mundo lá e a gente elabora todas essas ideias maravilhosas que aparecem aí. Coisa boa. Agosto eu estou aí. É a minha terra, né? A minha segunda casa. Estamos Então aqui para tá, te pessoal. receber, então. Que coisa Tá? boa. Preciosas informações transmitidas. Obrigada a todos. Foi ótimo. Abraços também do Mato Grosso do Sul. Sigo tentando. Gratidão. É isso aí, Flaviana. Tem que sempre tentar. Preciosas informações. Daí depois tem aqui uma coisa que descansar é necessário, sim, às vezes, mas desistir não é uma opção para mim. Isso aí, Patrícia. Um beijo. Olha, a Elina abriu a câmera. Beijo, Elina, para ti, querida. Então é isso, pessoal. Queria muito agradecer vocês e dizer que o Gerando Amor, terça que vem, temos um webinar e vamos terminar com as acupunturistas da nossa plataforma dia 30 de março. 7 acupunturistas para vocês tirarem as dúvidas sobre esse tratamento também, né, milenar, né? Então, um beijo grande, pessoal. Obrigada, Ju. Obrigada, doutor Paulo. Obrigada, Thiago. Tchau. Carol, Beijo prazer grande. enorme. Karina. Carlos, obrigada. Obrigado a Carlos, todos. obrigada. Doutor Pedro também. Beijo para toda a equipe Donari. Obrigado a todos pela participação. Obrigado. Tchau.